Diana recebia seus visitantes, a família Portos, quando seu marido Helios entrou abruptamente, dando ordem de prisão a eles. Ele explicou que era uma medida protetiva para evitar que fugissem. Sem entender nada, Diana foi confrontá-lo. Helios então esclareceu que o navio do Barão Portos havia naufragado, exatamente como Estia tinha previsto, e perguntou a Diana quanto ela havia investido nesse navio. A expressão de pavor no rosto de Diana deixava claro que o investimento não tinha sido nada pequeno. Muitos nobres já estavam na frente do Palácio Imperial pedindo reembolso pelas perdas. Olá, eu sou a Pai e esse é o Portal Palmar, mais um portal ativo. Preparados? Mas antes o pedido de sempre. Deixe aquele like, inscreva-se no portal, ative o sininho para serem notificados de novos portais e compartilhe nossas viagens com amigos. Você também pode colaborar patrocinando o nosso portal através do Live Pix. Também pode fazer parte do clube de membros. Lá você tem acesso antecipado aos portais, figurinhas, enquetes exclusivas e até pode escolher para onde iremos viajar. Confere no link abaixo. Agora venham comigo porque o portal abrirá, hein? Quem assistia a tudo de camarote do lado de fora era a Regi. Ela sabia que a situação seria ruim, mas estava pior do que esperava. A Condessa Irene, desesperada, comentava com o rei sobre como o príncipe estava mantendo os nobres longe da família Portos, protegendo-os dentro do Palácio Imperial. O mais interessante era saber que Diana estava sendo tratada da mesma forma, sem nenhum acesso à família, assim como os outros nobres. Para Reis, isso era música para seus ouvidos. Se Helios estava agindo assim com a própria esposa, é porque ele estava realmente muito irritado. Rez, curiosa, perguntou à amiga quanto ela havia perdido. Erines respondeu que não tinha perdido muito, já que havia seguido o conselho de Rez e investido apenas o equivalente a um mês de rendimentos. Rez, no entanto, havia sugerido para ela não investir nada, mas enfim. Estia soube que o barão e sua família foram presos enquanto tomavam chá e conversavam alegremente com Diana sobre o investimento que eles claramente não poderiam cobrir caso algo desse errado. Estia adoraria ver a cara de Diana naquele momento, mas sabia que essa não aceitaria sua visita. Então decidiu ver como Helios estava lidando com tudo isso. Quando chegou em seu escritório, lá estava ele, largadão, tomando uísque. Rez ficou chocada. Não esperava que o estado de Helios fosse tão deplorável. Ele, sem rodeios, perguntou se ela sabia quanto sua esposa havia investido no templo. Rez respondeu que não, e foi então que Helios revelou. Diana pegou o orçamento de um ano inteiro de doações recebidas pelo templo e investiu tudinho no navio do barão. Rez estava boquiaberta com a falta de noção de Diana, que desconfiava tanto dela a ponto de jogar uma quantia absurda, achando que dobraria o investimento. O que mais irritava Helios nisso tudo era o fato de ter descoberto o valor investido não pela esposa, mas pelo próprio Barão Portos, porque Diana não quis contar nada a ele. Ele se sentia traído e indignado. Sempre tentou proteger Diana e mesmo assim ela o enganou. Mas Rez olhava para tudo aquilo achando uma grande besteira. Se ele realmente quisesse proteger a esposa, teria feito de tudo para impedir que ela investisse. Eu mesma teria enviado uma carta ao templo ou qualquer banco ou nobre avisando para não emprestar um centavo a ela, sob pena de multa ou qualquer coisa assim. Mas ao invés disso, o que foi que ele havia feito? Ameaçou Estia com aquela petição. Por isso, Rez não sentia pena nenhuma. Tudo aquilo era consequência das ações dele mesmo. Para que tanto drama agora? Ela até imaginou que se eles fossem iguais ao que eram na novel, estariam os dois juntos tentando resolver a crise. Quando ela perguntou onde estava Diana, Helios nem soube responder, afinal, ela não queria vê-lo. Rez o alertou que o templo não ficaria quieto com a perda tão grande e perguntou o que ele faria. Helios já tinha traçado um plano. As propriedades do Barão Portos haviam sido confiscadas e ele pretendia distribuir o valor entre os prejudicados. Mas Rez lembrou que o valor da venda de tudo que a família possuía ainda era insuficiente para pagar todo mundo. Helios sabia disso, mas como Diana era a maior patrocinadora, ela ficaria por último. Ele pagaria aos outros nobres primeiro e depois faria a família Portos trabalhar pelo resto da vida para quitar a dívida com o templo e com Diana. Rez analisou a situação e achou que, por mais que fossem da família imperial, ficaria feio se eles quisessem receber o reembolso primeiro. Então, eles estavam se colocando por último na fila para poder evitar o ódio dos nobres. Ela até comparou essa situação à vida real, né? Que qualquer governo faria isso. Helios aproveitou para perguntar o que ela estava fazendo ali naquele dia, e ela se lembrou do seu verdadeiro motivo. Já do outro lado, Diana
insistia em entrar no palácio onde o barão e sua família estavam presos. Porém, com ordens dadas para impedi-la, ela permanecia do lado de fora. Diana se recusava a acreditar que suas orações não foram ouvidas e que Estia estava certa. Ela precisava falar com o barão Porthos na esperança de que lhe desse alguma desculpa que confirmasse que ela tinha razão e que Estia estava errada. No entanto, ficou furiosa ao ver Rhys saindo do palácio onde o barão Porthos estava, enquanto ela, a princesa herdeira, não tinha acesso. Estia estava ali depois de convencer Aerys que precisava verificar a situação do barão para garantir que ele não tivesse chance de fugir. Para sua sorte, Aerys aceitou seu pedido absurdo. Claro que ela não estava nem aí para a integridade do barão ou de sua família, só queria tirar uma onda com a cara de Diana, aproveitando o privilégio de entrar em um lugar onde a esposa e princesa não podia. Era extremamente satisfatório para Estia pisar em Diana, mesmo que fosse só mentalmente. Diana, muito exaltada, que sabia o que Estia fazia ali. Com um sorriso, Estia explicou que estava ali para observar as condições do barão e garantir que ele não tivesse chance de fuga. Tudo, claro, com a autorização do príncipe herdeiro. Diana, furiosa, perguntou com que autoridade ela poderia fazer tal tarefa. Orgulhosa, Estia lembrou para ela que ela era a assistente do príncipe herdeiro e futura duquesa do império. Contra fatos, não há argumentos, né, Diana? Princesa indignada quis saber se por acaso o Rhys tinha mais autoridade do que ela. Fingindo humildade, Rhys respondeu que, claro que não, mas compreendia a angústia da princesa, já que ela era uma das investidoras no navio. Diana gritou pedindo que Rhys não falasse sobre isso abertamente, especialmente na frente dos soldados que estavam ali. Mas sem se importar, Rhys continuou comentando que Diana não deveria se preocupar com a família Porthos, pois eles estavam bem, e eles até se alimentavam o suficiente. Rhys, aliás, ficou bem passada ao ver que no meio de toda aquela situação, a família ainda comiam como se não tivesse problema algum. Quando a viram, até ajoelharam-se pedindo ajuda, mas Rhys pensava que, na verdade, eles deveriam ter feito isso era para as pessoas que eles lesaram. Ela ficou até um pouco chateada ao perceber que já não havia mais pessoas na frente do portão, pois a Condessa Rins havia levado para uma reunião a fim de planejar o que eles deveriam fazer. Então, ela não tinha tanta plateia para fazer sua cena, mas estava feliz que pelo menos tinha os soldados ali, então eles eram perfeitos para espalhar fofoca depois. E usando toda a sua malícia para plantar fofoca, Ed comentou na frente deles que ouviu dizer que a família Porthos estava tomando chá com Diana quando foram presos. Todos sabiam da proximidade entre Diana e a filha do barão Porthos, já que a garota vivia anunciando sempre que tomava chá na mansão da princesa todos os dias. Ed sabia que Diana havia se apegado àquela família porque já não tinha mais amigos no palácio. Todo mundo havia se afastado dela por causa do seu comportamento. Até Madame Harmonia, aquela fã fiel, havia desistido de apoiar Diana. Por isso, Estia achava hilário a situação de Diana ter como única amiga justamente a mulher que a ignorava no passado e até tentou roubar seu marido. Apesar de tudo isso, Rhys não achava que aquilo era uma amizade de fato. Dando sua apunhalada final, Rhys fingiu compreensão total em relação ao investimento de Diana no navio. Na frente dos guardas, comentou que provavelmente a princesa havia sido influenciada pela amizade com a filha do barão, levando-a a investir no navio da família. Rhys ainda acrescentou que tinha ouvido dizer que as vítimas do barão estavam se reunindo para encontrar uma solução para a situação e que tinha certeza de que Diana estaria lá para ajudá-los. Diana ficou encurralada, colocada em uma situação difícil por Rhys, na frente de todos. Quando Rhys anunciou que iria embora, Diana chamou antes que partisse. Ela só queria deixar um alerta, para que Estia não continuasse vivendo daquela maneira. Rhys achou graça da coragem de Diana em lhe dizer isso e respondeu apenas olha quem está falando. O escândalo foi tão grande que Aerys ficou em maus lençóis. Descobriram que haviam muito mais outros nobres que haviam investido no navio. E claro, não havia medidas para compensar todo mundo. A situação ficou tão insustentável que começou a afetar o povo comum, pois os plebeus que trabalhavam para esses nobres estavam sendo demitidos, já que seus patrões não tinham mais condições de pagar. Quando ficou público que a princesa herdeira foi uma das investidoras e que havia usado o dinheiro do templo, mesmo sendo considerada uma santa, a situação piorou ainda mais. A galera do templo ficou revoltada. Eles haviam acreditado nas palavras de Diana, que garantiu que o investimento era certo, que havia retorno garantido. Isso me lembra aquelas pessoas apostando num certo animal aí por influência de blogueiros. O pessoal do templo temia que o público descobrisse que eles estavam investindo para lucrar pessoalmente, usando suas doações.
Além disso, o sumo sacerdote não confiava na família imperial e temia que o príncipe desse uma de esquecido e não resolvesse a situação deles. Por isso, precisavam cobrar pelo menos parte do valor emprestado à princesa. O problema é que a história já tinha chegado aos jornais, que agora publicava que o templo estava pedindo a devolução do valor emprestado à Sua Majestade Princesa Diana e à família imperial. Regi leu o jornal enquanto se arrumava para um dia muito importante. Ela queria ver o circo pegar fogo, mas no momento ela tinha algo mais importante para se focar, que era a cerimônia de recebimento do título de duque para seu marido Kyle. Reis estava nervosa, pois haviam lhe informado que a cerimônia seria simples, mas na verdade foi um grande evento, com a presença de todos os nobres. Se aquilo era simples, imagino que seria um evento luxuoso. Kael a elogiou, dizendo que ela estava ainda mais bonita do que de costume naquele dia. Nervosa, ela respondeu que era difícil receber elogio da própria personificação da beleza, e que ele sim estava deslumbrante. Então Eros apareceu com sua cara de pau para recepcioná-los. Eros achou estranho ele estar ali antes da cerimônia começar. E se ele estava presente, significava que a indesejada também estava. É claro, Diana apareceu logo em seguida, cumprimentando apenas Kael, ignorando Estia completamente. Estia estava surpresa com a falta de vergonha na cara de Diana, que agia como se não tivesse um problemão nas costas para resolver. Os estúdios de cinema estão perdendo uma ótima atriz aqui, hein? O coitado do imperador estava se esforçando na cerimônia para manter a postura, mas estava claro na cara dele que ele estava bem doente. Todos os presentes sussurravam sobre como seu estado não era nada bom, fortalecendo os rumores de que os poderes de Diana já não estavam funcionando. Estia achava que seria muito melhor para a família imperial ter admitido que o poder dela não era mais o mesmo, em vez de continuar com aquela farsa de que tudo estava bem, fazendo o imperador passar essa humilhação de sofrer doente só para aparecer na frente de todos. A fofoca entre os nobres não parava por aí. Eles comentavam como Diana também havia investido no navio e como o templo estava exigindo dela o dinheiro emprestado, e como ela e Hélios no começo pareciam um casal tão perfeito, mas que agora eles não pareciam mais ser assim. E quem estava jogando mais lenha nessa fogueira? Erinis, é claro, sugerindo que Hélios estava se beneficiando muito com aquela situação, recebendo vantagens separadas pelos danos causados pelo naufrágio do navio. E os nobres, ouvindo aquilo, ficaram bem furiosos. Estia estava chocada com a coragem de Erinis de dizer isso na frente da família imperial. Tudo aquilo estava acontecendo por conta de Diana. Ela colocou o marido e o sogro em uma posição difícil, já que todos os nobres sempre souberam do apoio deles a ela. E sem vergonha na cara, ela estava ali sentada no trono ao lado do marido, com a cara mais cínica que você pode imaginar, fingindo ignorância sobre tudo o que estava acontecendo. A cerimônia finalmente começou, com o pobre do imperador penando para ficar em pé. Ele chamou Kael para receber seu título. Nosso maridão lindo e fiel se ajoelhou na frente do imperador. Reis batia palmas emocionada, como se fosse uma fã assistindo ao show de seu ídolo pela primeira vez. E Kael assinou para que ela fosse até ele. E nervosa ela foi, né? Na frente de todos, o imperador confirmou que, como Kael agora era um duque, a sua esposa também era duquesa, e agora eles faziam parte da linhagem mais nobre do império. Todos aplaudiram, felizes com a nomeação. Kael fez questão de agradecer a esposa, dizendo que tudo aquilo era fruto do árduo trabalho dela. Nossa vilã favorita ficou como? Emocionada, é claro. A emoção e carinho entre os dois estavam tirando alguém do sério, que olhava de longe apertando a saia do vestido com ódio. Todos ali reunidos, felicitando o casal e Diana ali sentada, apenas observando de longe. Além disso, Rez ganhou as terras de Ática oficialmente e os nobres presentes foram parabenizá-los. A cerimônia foi perfeita, onde o bem venceu, com a ajuda de um pouco de vilania, é claro. A verdadeira festa rolava era na mansão de Kael e Rez, entre eles e os funcionários, bebendo, comendo e dançando felizes com a nomeação. Imagine, um dia seu patrão tá morrendo e feliz, sem desejo pela vida, e no outro ele tá casado e agora a família deles é a mais importante do império, só atrás da família imperial. E tudo isso por causa de apenas uma pessoa? Este assistia a felicidade dos funcionários, feliz por ter sugerido uma festa para eles. Infelizmente, algo a incomodava. Era o fato de que, mesmo agora, com todo esse poder que ela havia recebido,
ela não sentia nenhuma mudança. Ela achava que isso acontecia porque, no fundo, ela era apenas uma leitora de histórias Roufan. Quem não sabe, Roufan significa história de romance e fantasia. Kael trouxe uma solução para resolver aquela sensação de não mudança que ela sentia. Disse que eles poderiam começar com algo pequeno, como eles se tornarem um casal de verdade. Você acha que esse pedido é algo pequeno para esta, Kael? Fala sério. E partindo para a ação, ele chegou bem perto do rosto dela, segurando seu queixo, demonstrando sua intenção de beijá-la. Esta ficou imaginando o que significaria ser um casal de verdade. Para ela, era construir uma família e, mais importante, nesse tipo de relação geralmente havia amor e uma forte confiança em um futuro juntos. E esse era todo o problema. Afastando a mão de Kael de seu rosto, ela lembrou que não acreditava que entre eles haveria um futuro. Não era como se ela não confiasse no sentimento de Kael, mas sim porque Estia não sabia exatamente de quem ele gostava. Ela não sabia quem ela era naquele momento, pois existia uma Estia e existia outra Estia. A Estia que ela tomou o corpo naquele mundo e a Estia que ela veio da Coreia e entrou naquela novela. Então até ela estava confusa. Hess continuou seu discurso dizendo que não estava qualificada para se manter ao lado dele, que ela era jovem e deveria deixar as opções em aberto. Ela diretamente estava pedindo para o marido buscar outra esposa. Alguém aí se candidata? Kael, visivelmente magoado, perguntou se ela estava realmente falando sério. Não é todo dia que sua esposa manda você buscar outra, não é mesmo? Percebendo que havia magoado ele, ela tentou dizer que não era preciso fazer aquilo naquele momento, que poderia deixar para outro momento. Ela se sentia muito mal por ser a origem do rosto triste dele e evitava olhá-lo. Kael a segurou na frente dele e pediu que ela repetisse o que disse, que falasse olhando em seus olhos e não desviasse o olhar. Hess tentou dizer que agora que ela havia perdido sua previsão, não servia para nada. Mas Kael cortou aquele papo, silenciando-o com um beijo. Depois disso, disse que não queria alguém que fosse genial e capaz ao lado dele. E todas as vezes que Hess tentava contra-argumentar, ele a beijava para silenciá-la. É tão ruim terminar a briga assim não, né? Depois disse que a única coisa que ele precisava dela era da presença dela. Enquanto os funcionários ali festejavam, eles estavam ainda naquele conflito. Hess achava que já tinha visto o resultado de confiar mais no coração do que na razão, pensando na situação em que Eros e Diana estavam. Então lamentou por não conseguir ser tão irracional do ponto de vista dela e fazer o mesmo. Kael queria saber se para ela era tão importante assim ela ser uma vidente. E é claro que ela esclareceu que era, pois foi graças a essa habilidade que ela conseguiu se planejar e estar do lado dele. Além que, por conta da falta da evidência dela, ela não fazia ideia do que aconteceria com ele quando fosse cumprir seu papel de diplomata na reunião da fronteira. E aquilo estava assustando muito ela. Mas Kael disse que ele conseguia ver um futuro com ela, que independente da previsão dela, se ela era vidente ou não, tudo que eles viveram serviu para que ele entendesse que eles tinham sim um futuro juntos. Hess não resistiu a tanto amor sendo entregue para ela e finalmente aceitou seus sentimentos por Kael, abraçando-o de volta. Depois disso, eles foram lá, consumar seu romance. Vou deixar essa parte de lado porque queremos nos manter monetizados. Já recebemos tão pouco. Perder os nossos centavos por mostrar uma ceninha romântica é triste, né? No webtoon essa parte tá resumida, mas na novela os dois ficaram de love durante foi a semana inteira, tá? Ninguém saiu dentro daquele quarto. Só saiu de lá no dia que Kael precisou ir pra reunião para outro país. Estia estava surtando com sua nova vida com Kael, já que a nova que ela lia dele não era classificação mais de 19, mas finalmente eles dois saíram daquele quarto para se despedirem, pois ele seguiria para sua viagem. Hess entregou o presente que ela fez, que era a gravata, e Kael ficou tão emocionado que removeu na hora que ele estava usando para colocar dela. Ele disse que daria seu presente quando retornasse. O que vocês acham que pode ser esse presente, hein? Glória e Urus estavam emocionados pelo casal meloso apaixonado na frente dele. Como um adolescente apaixonado, Kael disse que nunca tiraria o presente que ela havia dado. Ela deveria também pensar nele todo aquele tempo que ele estaria fora. E mandou também que ela se preparasse para quando ele voltasse da viagem, porque eles dois não sairiam do quarto. Quem te viu que tiver, hein, Kael? Muito tímida, mandou ele entrar na carruagem logo. Kael se despediu lindamente, dizendo que voltaria para ela, e Hess
estava orando para isso. Mas vemos uma cena um tanto perturbadora de uma roda quebrada no meio da estrada. Infelizmente, essa obra entra em ato oficial. O anúncio foi feito nesse último capítulo. Parece que o editor responsável pelo planejamento da obra está doente e precisou tirar uns dias para cuidar da saúde. Ele informou que a obra voltaria no terceiro trimestre do ano que vem, com término e capítulos extras. Sim. A próxima temporada será a nossa última viagem para lá. Vamos dar muito amor às nossas 17 viagens para o mundo de Kael, Estia, Hélios e Diana. E se vocês quiserem que eu retorne com o restante dessa história no ano que vem, ajude o nosso portal a se manter vivo. Até lá, vamos compartilhar nossa playlist para todos conhecerem essa obra. Agradeço aos viajantes que viajaram essas 17 vezes conosco desde o início. Obrigada. A história de Regi termina temporariamente por aqui, mas teremos muitas novas viagens. Bye, bye!